A proposta do programa Roberto Moreira Entrevista é trazer para a sociedade cearense personagens que construíram o Ceará. Essa construção ela se deve no formato de quem realiza, de quem faz pelas pessoas mais simples, de quem tem propostas para, reconhecidamente, reestruturar um Estado que está dentro do semiárido. 94% de sua área, cristalino, pouca água e muitos problemas, adversidades que têm sido superados. Eu estou trazendo hoje um personagem que, para mim, ele tem muita relevância por causa da inteligência, da capacidade de ser humilde e fazer pelas pessoas mais simples. Eu me lembro que quando a gente começou uma certa relação até de amizade, nos anos 90, quando o Acilon foi eleito pela primeira vez vereador em Fortaleza, ele sempre teve na mira a transformação da sociedade. E toda vez que eu passo pelo Eusébio, que era só uma passagem para a gente ir para as praias, eu me lembro do Acilon, que fez do Eusébio o principal município do Ceará. Rico, socialmente justo. Ele implantou o transporte gratuito para rico e para pobre. O hospital de primeira qualidade para o rico e para o pobre. Ele fez a segurança pública uma das maiores e melhores do Brasil. E economicamente o Eusébio é o município mais rico, da maior renda per capita. Todas as pessoas que têm uma ascensão social ou já são ricas, como a gente chama, classe A, né? Elas estão indo para o Eusébio por causa da oferta de serviços e a garantia de que tudo lá se transforma para o bem. Então, estou recebendo aqui o Acilon, é uma honra muito grande, Acilon, para mim, de receber por tudo que eu falei, porque eu acredito muito que a política, que a medicina, que você é um grande médico, eu não sei quantas pessoas você já colocou no mundo, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, é uma honra para cá, para nós do Grupo Opinião, de receber. Eu faria uma primeira pergunta. Valeu a pena até aqui? Em primeiro lugar, eu quero dizer da satisfação que eu tenho de estar com você. Uma pessoa que em muitos momentos nós batemos papo e me orientou, e que você me orientou durante a minha trajetória. E você é uma das pessoas que eu considero do meu ciclo de amizade. Obrigado. E também uma pessoa ímpar no segmento que você frequenta. E quero dizer para você que eu sou uma pessoa feliz, realizado com o que eu me propus e consciente do dever cumprido, mas também com a missão de entender que a minha trajetória ainda não acabou. O Acilon, você se propõe hoje a ser deputado federal. Você tem uma bagagem imensa como líder político que se tornou independente e sem nem empurrões algum, né? Você não tem chefe. Sempre foi assim. Eu queria iniciar a nossa conversa com o passado. Como foi a chegada de você na Câmara, a sua chegada na Câmara de Vereadores de Fortaleza, numa eleição onde houve, de certa forma, uma renovação política, né? A turma mais ligada ao social, mais ligada ao humanismo, entrou na Câmara. Como foi aquela história onde você virou presidente, os médicos foram eleitos, mostrando que a cidade queria, de certa forma, um valor social na casa? Eu creio que quando eu tenho dois momentos de vereador. Eu tenho no meu primeiro momento, onde eu fui vereador procurando dialogar com o executivo para que as minhas ideias fossem implantadas. Naquele tempo eu convivi com o Cambraia. Cambraia era o prefeito e eu várias vezes estive com ele
para mostrar que precisava valorizar o Gonzaguinha, que precisava regionalizar mais a educação, que ele passaria a nem precisar de dar o transporte escolar, porque ele colocava em cada bairro os segmentos, né? E fui procurando dialogar isso. E tive a oportunidade de virar presidente da casa, que foi meu segundo momento. Aí nós transformamos a Câmara em um palco da sociedade reivindicar os seus direitos. Eu acho que tem uma cidade que fez um marco. Em 96 foi o marco, a partir de 97 a cidade tinha um palco onde discutia e solicitava a solução dos seus problemas, que ainda hoje é a Câmara de Vereadores de Fortaleza. Eu me lembro bem que na Antonelli Bezerra as pessoas chamavam a Antonelli do Acilon, que o Acilon juntava a multidão na porta. Isso não acontecia antes, né? E viu-se até a necessidade depois de sair do lugar, porque não comportava a multidão que passou a frequentar a Câmara. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua vitória contra o Cambraia e contra o Juracy para a Câmara de Vereadores, não só sua, mas o Sarto também foi presidente, né? E vocês eram uma espécie de um grupo transformador na Câmara, né? Nós tínhamos eu, o Sarto, o Carlomano e vários outros amigos, né, que foram se agregando a nós com o PT, na época que tinha 4 vereadores, com a Patrícia Gomes, que tinha sido a mais votada. Enfim, nós fizemos um grupo muito bom, com 14, enquanto o outro tinha 27. Mas com o convencimento de uma pessoa que passou 4 anos vereador, sempre com a marca de cumprir os compromissos, nós conseguimos a vitória, e eu tenho certeza que foi um marco na cidade o nosso mandato como presidente da Câmara de Fortaleza. A partir da Câmara, né, você começou a construir uma história política, de liderança política. Você é um médico, nós vamos já falar dessa sua parte de vida, da medicina, que é a sua grande paixão, né, que você nunca largou, mesmo exercendo cargos públicos, você nunca deixou de exercer a medicina e cuidar dos seus pacientes, das pessoas que lhe confiam a saúde. Eu queria que você faça um passozinho aí adiante. Você foi secretário adjunto, né, de saúde do Ceará na época do Ciro Gomes, governo Cid. Aquilo foi uma grande experiência na sua vida? Eu quero dizer que a medicina, ela é a razão da minha vida. Eu continuo médico, inclusive nesta segunda-feira saí 11h20 do hospital após realizar 5 cirurgias. Continuo operando, continuo tendo esse prazer e saio feliz quando eu estou no hospital. E a saúde do Ceará passou por a gente com o secretário Ciro Gomes, eu era o executivo, nós rodamos esse Ceará implantando UPAs, policlínica, hospitais regionais, enfim, eu fiquei muito feliz em ter podido contribuir para a saúde que tem hoje. Porque quando nós saímos, deixamos o hospital de Quixeramobim pronto, o Hospital do Cariri e o Norte inaugurado, e deixamos a licitação do Vale do Jaguaribe concluída. Ainda tinha naquela época uma PPP para construir um grande hospital metropolitano que deixou de existir essa ideia. Então eu entendo que foi uma contribuição muito grande. Nós tínhamos o apoio do governador Cid Gomes, que naquela época criou um recurso para zerar a fila de cirurgia, e isso é utópico, né? Nós nunca vamos conseguir zerar uma fila de cirurgia. Nós que trabalhamos com fila zero no Eusébio, ela é fila zero, mas de repente ela dá os picos. E a gente tem que concentrar esforço e zerar novamente. O Ceará, naquele tempo, nós operamos muito joelho, muita cálculo renal, muita hérnia de disco, enfim, cirurgias que ainda hoje são gargalos em qualquer administração de saúde brasileira. O Acilon, eu fiz essa pergunta sobre a saúde, Secretaria de Saúde, porque o projeto que está aí, né, com o Elmano, é o que vocês iniciaram. Você acha que o Ceará hoje é um modelo para o Brasil, ou você ainda tem alguma crítica? Eu acho que o Brasil está longe de ter um modelo.
Mas essa descentralização é muito importante. Então, a descentralização da saúde, colocando hospitais de ponta nas regiões, é muito importante. Só que a grande fortaleza, ou seja, a zona metropolitana, precisa ter o seu hospital para que os do interior funcionem, para o interior. Hoje em dia, você tem uma maternidade, tem que mandar para o Hospital do Vale do Jaguaribe. Com o hospital universitário que foi feito agora, abriu uma esperança de solução desse problema, mas ainda está longe dele ser solucionado. Eu queria que você fosse mais claro aí. Você acha que tem que ter o hospital municipal, a maternidade municipal, os postos de saúde, as UPAs, as policlínicas e os hospitais de alta complexidade? Seria mais ou menos esse... Eu acho que tem que ter um grande hospital regional metropolitano, que pode ser o Hospital Universitário do Ceará, que é ligado à UES. Então, mas o grande hospital, nos moldes do IJF, o IJF é o grande hospital do Ceará. Então, precisa se descentralizar o tratamento de urgência e emergência que o IJF tem, tá? Para as regiões também. E o IJF ser da zona metropolitana. Do mesmo jeito que um hospital regional de Xeramubim precisa ter um daquele tamanho, ou seja, multiplicado por 10 para a grande região metropolitana. Silon, você é um perfeccionista, né? Você acredita que a saúde do Ceará, né? Quando eu falo da saúde, das pessoas, né? Dos hospitais, da estrutura de saúde, você acha que precisa também ser feito um trabalho junto à comunidade, à população, para ela entender os caminhos da saúde? Porque você tendo uma gripe, por que ir no JF? Por que ir no Hospital Geral? Se você tem um posto de saúde onde pode iniciar o processo, uma UPA, você acha que há uma desinformação nesse sentido por parte da população ou a culpa seria dos municípios e do próprio Estado? Nós estamos marchando para solucionar esse problema com o acolhimento. Toda vez que você vai com a UPA para um atendimento de porta aberta, você é acolhido e ganha uma cor. Aquela cor diz, é vermelha, você passa direto para a sala de parada. Infartou é vermelho, tem que ir direto para lá. É laranja, já é semi-urgência, né? E você recebe uma cor azul. Quando você recebe uma cor azul, você está recebendo uma pulseira que diz que você vai levar 4 a 6 horas para ser atendido. Eu digo muito para as pessoas, toda vez que você receber uma cor azul, você está recebendo a informação que você não devia ter ido. O seu lugar é o posto de saúde. Então, o povo precisa aprender a confiar na atenção básica. Porque se você vai para a atenção básica e ela está muito boa, nós temos equipes de saúde da família em todos os municípios, proporcional à sua população, com atendimento básico, e aí não adianta a população querer atendimento especializado na unidade básica, que ela é para ter atendimento básico. Na hora que a população tiver esse convencimento, vai deixar de superlotar as UPAs. Isso vai demandar tempo? Demora, isso é chamado de educação em saúde. Quanto mais reunião, quanto mais palestra, quanto mais seminário sobre educação em saúde, quanto mais agente de saúde que tenha na sua cidade, a saúde vai ser melhor tratada e melhor administrada. Na sua visão do tempo pretérito para hoje, houve algum avanço também por parte dos profissionais? Houve muito. Eu considero que a saúde melhorou muito, muito mesmo, porque a atenção básica melhorou. A atenção básica é o termômetro dessa melhora. E ela precisa ter para onde encaminhar. É aí onde a regulação ainda não está conseguindo ter para onde encaminhar tudo que a atenção básica encaminha. Então precisa ter um crescimento de policlínicas, precisa ter um crescimento de UTIs e crescimento de serviços especializados em hospitais especializados. Silon, eu só encerrando um pouco esse capítulo da saúde, me incomoda muito, assim, do ponto de vista de ser um jornalista, já com alguns anos de experiência,
eu vejo um deputado comemorando que a sua cidade vai ter uma UTI. Isso não já era para ser uma coisa comum, natural, na sua visão? A UTI, ela é motivo de comemoração, porque quando era feita, é resgatando uma dívida do passado. Você está corretíssimo, já era para ter. Por isso que ele fica tão feliz. Por quê? Porque está chegando tarde, mas está chegando. Por exemplo, no Covid, inúmeras cidades fizeram UTIs para atender a especificamente COVID. a COVID. Não era UTIs, era Centro de Atendimento Respiratório, tá, ok? De urgência. Eu tinha uma unidade respiratória dessa lá no Eusébio, que tinha 2 tomadas elétricas para dar suporte ao ventilador e a tudo. Aí eu fui transformar na UTI, onde tinha 2 tomadas, precisava de 12 tomadas. Quando eu falo em tomada de eletricidade, porque isso é proporcional ao número de equipamentos que precisa ter o leito. Então é 6 vezes maior do que a unidade respiratória que a gente tinha naquele tempo. Aí nós montamos a unidade do Eusébio, que veio, tá, com mais ou menos 4 anos. Tá? Então veio tarde, mas chegou. E nós ficamos felizes. Hoje a UTI do Eusébio atende Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Pindoretama, e vai levando para ali. Tá? Então é importante que cada núcleo populacional tenha a sua UTI. Eu encerrando aí a saúde, você acredita que em alguns anos nós teremos uma estrutura hospitalar que passe por um bom hospital municipal, com UTI, com maternidade, enfim, com esses serviços que você fala que é a atenção básica? Hoje, a maioria dos hospitais, a maioria das cidades tem conseguido melhorar a sua parte hospitalar. Mas é porque a única maneira que o prefeito tem de trazer recurso para a sua cidade é através da saúde. Então é preciso se melhorar a saúde dos municípios para que o problema de saúde do município seja resolvido no município. Mas está longe o tempo onde as especialidades chegarão aos municípios. Porque não vai ter nem médico especialista para ir para lá. Os médicos estão muito concentrados na zona metropolitana. Isso dificulta o atendimento distante da capital. Então você sugere aos prefeitos, aos gestores, que procurem urgentemente o Ministério da Saúde ou um deputado federal para arranjar dinheiro para a saúde, que é o dinheiro mais fácil. Com certeza é o dinheiro mais fácil. É o dinheiro, porque tudo que você vai buscar dinheiro em Brasília, eu tenho recurso aqui para o MAC e para o PAB, que é a média complexidade e a atenção básica. Aí a gente tem que investir mais lá, né, para poder... O fato é que a gente tenta suprir o recurso da saúde com esse dinheiro. Por quê? Porque também saúde é dinheiro muito. Enquanto a Constituição manda gastar 15% com saúde, qualquer município gasta 25% no mínimo. Isso aí tira do investimento em pavimentação e em outros segmentos. Ô Acilon, nós estamos chegando já muito rápido na nossa conversa, né? O tempo está passando rápido. Eu queria que você puxasse um pouco da memória sobre o Eusébio. Eu acho o Eusébio um lugar lindo, maravilhoso. Eu passo sempre lá, tomo um café. Eu gosto do Eusébio. E eu acho um lugar aprazível, gostoso de ver durante o dia e a noite. Porque dizem que as belas cidades são bonitas durante o dia e a noite, né? E eu queria que você rememorasse um pouco como você construiu o Eusébio a partir de uma cidade que não tinha nada, que era só uma passagem, as pessoas não tinham qualquer relacionamento, atenção ao Eusébio. Aí eu queria que você, nessa parte da nossa conversa, você explicasse um pouco como é que você conseguiu construir o Eusébio. Eu quero dizer para você que a principal razão do povo ter me escolhido para ser o primeiro prefeito mudancista do Eusébio foi resgatar uma dívida da cidade com a parte social. O Eusébio tinha muito bolsão de pobreza, que nós, no primeiro mandato,
reduzimos muito isso. Acabar nunca, mas reduzimos muito. O Eusébio, você passou a ter todos os setores vendo que a pessoa tinha sua casa para trabalhar, vendo que tinha o seu emprego, né? E foi vendo isso que no nosso planejamento inicial, que nós escutamos a população e vimos isso, é que nós percebemos que tínhamos que investir muito na atração de empreendimentos que gerassem emprego. Aí o nosso cuidado com a qualidade de vida, nunca abrimos mão do que o plano diretor definia. Que é muito bonito você trabalhar um plano diretor, mas é muito feio fazer dele uma coxa de retalho. Todo mundo chega e diz, isso aqui não dá para mim, muda. O nosso plano diretor, ele vai para a terceira atualização sem mudanças. Então, tivemos algumas mudanças no primeiro, mas a partir daí não. Ele é atualizado, que é diferente de retalhar. Então, a gente vai atualizando de acordo com o crescimento exponencial que o Eusébio tem. Aí, com isso, a nossa história política foi muito importante, Roberto, porque eu sempre digo que o desenvolvimento do Eusébio ele aconteceu por causa da credibilidade que nós tínhamos, de não criar dificuldade e sempre procurar ajudar o grande empreendedor. Porque quem leva o desenvolvimento para a cidade é o empreendedor. Ele só empreende se a administração tiver credibilidade. Mas você tinha dificuldade porque eles reclamam que você é rígido no plano da cidade, o plano diretor da cidade, né? Eles reclamam, vão sempre reclamar. Mas você, de forma pacífica, consegue... Então, esse resultado aí também é do respeito à lei. Isso é porque a credibilidade que nós temos, a gente pergunta para o empreendedor, o que é que você precisa para você cumprir o plano? Aí a gente inverte. No lugar de eu mudar o plano para se adequar ao que ele quer, eu faço ele mudar para se adequar ao plano. E hoje nós temos só uma dificuldade que nós estamos exigindo já nos últimos anos, a fidelidade, que é com impacto sobre trânsito. O impacto sobre trânsito hoje é fundamental para o desenvolvimento do Eusébio. Quem for empreender lá tem que apresentar um relatório de impacto sobre trânsito, o RIST, e tem que pagar pela solução. Por isso que o novo Eusébio, esse Eusébio que está construído e que o prefeito Júnior tão bem tem conduzido... Aliás, você deu sorte, né? O Júnior a felicidade. É um rapaz encantador do ponto de vista do diálogo, da construção das coisas. Que tem ideias e que reconhece que o que foi conquistado tem que ser adubado e mantido e modernizado. Esse é que é o segredo do sucesso das administrações, quando passou de mim para ele na primeira vez, e agora ele que deve tocar isso por um período maior. Na semana passada, eu estive no Eusébio durante um evento de segurança. Eusébio Mais Seguro, não é isso o nome do projeto? Eusébio Seguro. Eusébio Mais Seguro. Aí eu tive o prazer de assistir uma palestra do Arcilon de meia hora, onde ele falou desde o início da construção do projeto Eusébio até hoje. E num passant, né, num momento assim que você desenvolveu as ideias, você citou a rigidez com que o prefeito dirige o município para que ele não caia da linha que você falou aí de construção dos espaços e respeito ao pedestre, respeito às pessoas, e compartilhando isso com o desenvolvimento que você fala. Mas tem algo que é curioso nos municípios brasileiros e no Ceará, que é você ofertar o serviço, a prefeitura, né? Como é que surgiu a ideia do ônibus gratuito para toda a população, que hoje está sendo copiada no Brasil inteiro, e que o próprio prefeito de Fortaleza hoje abriu uma conversa sobre a possibilidade de Fortaleza ter ônibus gratuito para toda a população, rico, pobre, classe média, enfim? Nós não tínhamos no Eusébio nem transporte pago. Então, a primeira construção que nós fizemos foi criar um transporte regular urbano de Eusébio. Inicialmente subsidiado pela prefeitura,
para que o pessoal aceitasse rodar. Então, nós colocamos o transporte e, inicialmente, ele era pago. Aí surgiu a ideia, por que não facilitar o direito de vir de todos? Ponta do lápis, calculamos, isso aqui vai comprometer, se atender 100% da população, 1% da renda do município. Então, qualquer cidade consegue implantar um transporte proporcional ao seu tamanho com 1% da sua receita. Imagina o bem que leva o desenvolvimento da cidade. Eu acho que o transporte regular urbano foi um marco do desenvolvimento dos condomínios. Aí você diz, mas o condomínio não pega o transporte. Mas os funcionários deles pegam. Então eles têm a tranquilidade. E o próprio morador também, né? Ele tem a tranquilidade que os funcionários vão chegar lá na hora certa, vão poder sair na hora certa, e o morador deixa o carro na garagem, pega o TRUI e vai por diversos locais da cidade do Eusébio. O que é o TRUI? Transporte Regular Urbano de Eusébio. A criancinha brincando com um negocinho de brinquedo aqui, aí eu perguntei, como é o nome disso aí? Ele disse, TRUI. Era um ônibus. Ele já passou a chamar o ônibus de TRUI, porque virou sinônimo. Está entendendo? É o ônibus gratuito do Eusébio. Então, todo mundo anda no Eusébio, para todo canto, a toda hora, de graça. Calcaia, Vitor Valim foi lá, conversou comigo e implantou. O Bruno mudou o de Aquiraz, que também já tinha sido embrionado antes do Bruno, e o Bruno deu uma roupagem geral no TGA, que agora vai para todo canto. Marquinhos implantou na Itaitinga. E aí vai indo. E hoje, fiquei muito feliz quando eu vi ontem, né, o Evandro Leitão anunciando que Fortaleza vai colocar. Estou colocando aqui, Evandro, se quiser, a minha experiência, minha assessoria gratuita está aqui para lhe passar as minhas experiências, as minhas dores, as minhas ideias que precisam ser implantadas e algumas que não podem ser colocadas, para que você faça o mais rápido e melhor possível. Ô, Acilon, eu queria, a partir do ônibus que você construiu no Brasil, esse projeto que está hoje, você deve saber em quantas cidades já tem, mais ou menos, né? São Paulo já tem várias cidades com ônibus gratuito, Santa Catarina, o Rio de Janeiro, né? E você sempre é convidado, sempre é citado. Você acha que o transporte gratuito, ele muda o perfil de uma cidade? Ele muda o perfil da cidade em dar o direito de vir a todos sem se preocupar com gasto. Hoje, a cidade não se preocupa em trazer os seus doentes para uma policlínica, porque ele sabe que tem um transporte gratuito, tal hora para ele pegar e ir, tal hora para voltar. Então, a nossa policlínica ela é toda frequentada com pessoas que vêm no transporte gratuito. Se você vê, várias linhas cruzam pelo hospital. E aí é onde está a grande vantagem do transporte regular gratuito. É você adaptar ao desenvolvimento da cidade. Fiocruz foi se implantar lá no Eusébio. A gente estava falando da Fiocruz aqui. Isso. Foi se implantar no Eusébio. Eu fui bater lá. O que é que vocês precisam aqui? Que horário vocês precisam? Peguei, mudei uma rota e botei para passar por lá. Aqui a gente tem ônibus na Fiocruz ali na CE. Passa pela Fiocruz. Porque nós adaptamos uma rota para passar pela Fiocruz. Porque senão fica distante para o isolado, né? E não desenvolve, né? Um shopping vai se implantar. O que é que você precisa aqui? Eu preciso que passe uma viatura aqui, um ônibus, às 11 horas da noite, que é a hora que nossos funcionários vão para casa. Se você for lá, sentar em frente ao shopping, você vai ver que 11 horas o ônibus intrui, para na porta e pega os trabalhadores. Tudo programado. Tudo adaptado ao desenvolvimento da cidade. Isso faz o quê? Todo mundo querer empreender no município. Agora vai ter o grande polo gastronômico. Lá vai ter que ter mais TRUI. E onde vai ser esse polo? O polo na Lagoa Central do Eusébio. Vai ter o maior polo gastronômico onde era o autódromo? Não, vai ser lá na Lagoa, na Eusébio de Queiroz, do lado da igrejinha. Acho que até junho estará bombástico lá. E vai ter que ter adaptação de rota do TRUI para pós-expediente. Você considera, Acilon, o ônibus, o transporte gratuito, o principal item de mobilidade de uma cidade? Eu acho que o principal item de mobilidade são vias. Vias largas com fluência.
e vias alternativas. Nem sempre você consegue alargar, porque desapropriar imóveis é muito caro e muito complexo. Mas você pode fazer vias alternativas. É isso que o Eusébio está buscando. Vias alternativas para se adaptar a esse grande e rápido desenvolvimento que o Eusébio está. Eu queria concluir esse pedacinho de conversa. Nós chegamos na metade do programa, muito rápido. Fazendo uma colocação, dando sequência a essa pergunta. Durante essa sua palestra maravilhosa, que eu tive a honra de assistir, você falou da questão da tecnologia, elogiando o prefeito Júnior do Acilon, como chamam eles. Ele é o Arimateia, né? Mas Júnior do Acilon acabou, né? A sociedade criou isso. E você falou do Júnior do Acilon como um gestor que está trazendo aperfeiçoamento ao seu projeto, ao projeto de vocês, né? Com tecnologia. E citou as câmeras agora em todo o Eusébio, a instalação dessas câmeras que vão vigiar, não a sociedade, mas aquelas pessoas que cometem infrações, crimes. Você acha que vai chegar um tempo que o Eusébio não vai ter mais polícia na rua, só câmera, e a polícia só chega na hora do flagrante? Essa época nunca vai acontecer, porque trabalham juntos os dois setores, né? Você trabalha com câmeras para monitorar o que está acontecendo e trabalha com homens para coibir o acontecido. Então isso aí sempre vai ter, e tem que trabalhar sempre unido, município e Estado. Se eles ficarem desunidos, as coisas não andam. Por isso o sucesso do Eusébio, união entre Estado e município e a federação para produzir o melhor pelo município. Mas você fez durante a sua palestra uma citação que eu considerei muito importante, assim, para o meu nível de conhecimento de um pouco de cidade. Você disse que transformou a Guarda Municipal em Polícia Municipal, aí foi a Brasília e foi aconselhado, você até ironizou, a voltar a ser Guarda Municipal para o guarda poder usar uma arma, né? E que você vai para Brasília agora, como deputado federal, tentar reverter essa situação e criar a Polícia Municipal no Brasil. Conta essa experiência para a gente, Acilon, porque, de certa forma, há uma discussão na sociedade que um guarda municipal não deve usar arma, ele não tem um preparo, que esse papel é da polícia, a polícia reivindica para ela esse direito, a Polícia Federal. Dizem que é uma tragédia você ter armado esses guardas penitenciários, que hoje aí estão usando arma aí, fazendo besteira. São casos pontuais, mas que estão na mídia. Qual é a sua avaliação de tudo isso? Nós saímos de 30 guardas municipais para 216. Isso em 16 anos. Aí eu digo para você, o importante não é armar, não armar, equipar, não equipar, é treinar. Treinamento. Para você fazer uma guarda municipal, ser polícia municipal, você tem que ter uma corregedoria atuante, você tem que ter um equipamento de treinamento permanente, equipe de psicólogos para dar formação, intervenção quando os profissionais saírem do rumo, porque em toda profissão tem isso. Então esse atendimento permanente é que faz a Guarda Municipal ter credibilidade para usar arma. Tá? O nome, a nomenclatura, eu acho totalmente besteira de quem pediu para a gente retroceder. Foi a Polícia Federal que exigiu para dar o nosso treinamento. Mas era um detalhe pequeno que não mudou o efeito da guarda. Mas eu continuo entendendo que Guarda Municipal é agente de segurança que agora foi reconhecido, que também é uma polícia em âmbito municipal, não é só guarda noturno, como se diz, que a defesa dos que condenam a Guarda Municipal, que diz que a função dela é ser guarda só do patrimônio público. Usar um pedaço de pau na mão, né? O maior patrimônio público de uma cidade é a vida dos seus habitantes. É isso que a gente tem que proteger, né? E a guarda nossa é equipada, é treinada e tem vigilância permanente com corregedoria atuante. Ô Acilon, a gente para ir terminando essa parte aí do Eusébio, qual é, na sua visão, a cidade dos sonhos?
como ela deve ser? A cidade dos sonhos é uma cidade onde você tem prazer em viver, tem tudo o que você precisa por perto e tem mecanismo de você ir a outra cidade buscar o que lá não tiver. Com seu direito à vida, que é os direitos, como eu falei, fundamentais garantidos com educação, saúde, trabalho, moradia e segurança assegurada. Essa é a cidade dos meus sonhos, sem esquecer nunca o inegociável, a inegociável proteção ao meio ambiente. Uma cidade que não se preocupa com o seu meio ambiente não progride. A tecnologia implantada nessa gestão, ela ajuda a trabalhar todos os outros segmentos para poder você ter a otimização deles. Você falou da questão ambiental, o Eusébio tem essa política de preservação, e as pessoas que, de certa forma, são ligadas a você, elas têm essa mesma orientação e o mesmo caminho. É tanto que a Quirais, né, que é administrada pelo Bruno Gonçalves, ele tem um desafio muito grande do empreendedor que quer avançar bastante, aí ele usa a lei, né, que você fala tanto, que é a questão do uso, a ocupação do solo, respeito ambiental. E o Aquiraz está se desenvolvendo muito. Hoje talvez seja a região mais valorizada do litoral do Ceará, né? Isso faz parte também do projeto? O nosso projeto que o Bruno construiu junto conosco, o Ari Júnior também construiu junto conosco, os dois meninos com 20 anos de idade participaram ativamente. O Ari Júnior é o Júnior do Acilon. Júnior do Acilon. O doutor Júnior, né? Nosso prefeito, é o Júnior do Acilon, que na primeira campanha condenaram esse do Acilon, aí eu mandei fazer uns postal e mandei dizer, Júnior, com qualquer nome nós queremos é você. Tá entendendo por quê? Mas estava enraizado na cabeça do povo. Mas a visão de proteção ao meio ambiente, de respeito ao planejamento urbano, isso é fundamental. Só para você ter ideia, Roberto, quando você chega reclamando que o seu licenciamento não está saindo, ou alvará de construção, ou qualquer coisa, eu digo, faça o seguinte, traga o checklist e me mostre qual o checklist, qual o item que você não cumpre. Aí o cara chega lá e diz, esse. Aí depois vamos fazer você cumprir. Vamos ensinar você que a cumprir. A gente vai, senta, é uma puxadinha na casa daqui, da acolá, que ele queria, que não devia, e aí a gente vai ajeitando. O fato é que você vê uma cidade bonita, gostosa para se viver, porque respeita a sua legislação. E a Quirais vai no mesmo rumo, como todas as outras cidades que a gente procura dar assessoria, mesmo informal, para esse desenvolvimento. O Aquiraz vai passar o Eusébio em receita, de certa forma, em empreendimentos e negócios? Eu creio que passará pelo seu tamanho, isso é natural. Mas na sua relação receita per capita, o meu desejo é que todos se equivalam. Itaitinga tem crescido muito também. Eu vou já chegar em Itaitinga, né? Porque eu acho o grande boom, né? A Quirais tem desenvolvimento muito, a Quirais muito com a parte de desenvolvimento urbano, por causa do Porto das Dunas. Então, cada cidade tem suas particularidades. E o ideal é que a renda per capita fiquem equivalentes, que hoje estão bem distantes do Eusébio. Pronto, aí eu vou chegar onde você citou, que é o Itaitinga, o Marquinhos Tavares, que está se demonstrando, surgindo como um grande gestor, né? Ele, de certa forma, apontou a seta para o alto, e hoje o Itaitinga duplicou a população, é a cidade que mais recebe investidores e empresas grandes brasileiras, Amazon, Global, e outras mais, os grandes armazéns atacadistas aqui do Ceará. Qual é o desejo em Itaitinga, acima do seu grupo? É Itaitinga do empreendedorismo, Itaitinga, uma cidade dormitório como era no passado, deixar de ser uma cidade de vida própria? A Itaitinga, que nós discutimos a construção, eu frequentemente estou lá na Itaitinga batendo papo com o Marquinhos, tem um almoçozinho lá na cerâmica, vez por outra, onde nós trocamos ideia e atualizamos as coisas. Então ela é uma cidade que procura oferecer para o seu povo tudo aquilo que ele precisa. Assim, é um posto de saúde atrás do outro sendo construído,
uma creche atrás da outra sendo construída, para dar a possibilidade do povo da Itaitinga morar e ficar na Itaitinga. Está entendendo? Então é isso que vai fazer a cidade deixar de ser dormitório. Hoje nós ainda temos um Acuri, Barrocão e Parque Dom Pedro, que é muito ligado à Fortaleza, ali à Pedra. Então, eles ainda tem muita gente que nem conhece o centro da Itaitinga. Aí o que é que acontece? O Marquinhos botou o TRUI de lá. O TRUI de lá é Transporte Regular Urbano de Itaitinga, com I. A diferença é que o Eusébio é com ele, é com I. Então ele está começando a dar o direito do povo pegar o transporte e ir para Itaitinga passear e conhecer o centro da Itaitinga, que está se desenvolvendo e tendo muita coisa. Então, eu creio que com a atração de investimento de indústria que chegou nos últimos anos lá em Itaitinga, vai fazer esse desenvolvimento tão grande que o povo vai deixar de dormir lá, vai viver na Itaitinga. O governador até falou na ida lá, recente, que Itaitinga é onde tem o maior polo de construção civil hoje, né, de construção de moradia na região metropolitana, ultrapassando Maracanaú, Caucaia, enfim, as grandes cidades. Itaitinga caminha para ser um dos maiores municípios da região metropolitana? A população de lá cresceu... Dobrou, né? Exorbitantemente. Então, hoje ela está beirando os 70 mil habitantes. Né? Então, com isso, a obrigação do gestor é estar antenado com esse desenvolvimento, para que os sistemas não fiquem estrangulados. E isso o prefeito Marquinhos tem sido top de linha. Ele que trabalha muito junto com o seu vice Celso, eles têm trabalhado muito para que isso seja cada vez menos percebido as dificuldades pela população, criando facilidades. Então, hoje Itaitinga é um mar de desenvolvimento, tá? Mas ainda tem muita coisa que precisa ter um investimento público para melhorar a ampliação do hospital e vários outros setores. Eu queria agora pular para a educação, que é um ramo que você gosta e que é modelo, né? O Eusébio aprova dezenas de alunos aí no Enem, enfim, no vestibular das escolas públicas, das universidades públicas. E o Eusébio agora está recebendo um ataque pela qualidade do ensino público das escolas grandes particulares aqui de Fortaleza, né? Você tem lá o Cristos, o Ari de Sá, o Farias Brito, né? Enfim. É um concorrente hoje? Eu digo que é um estimulador. Então, o prefeito Júnior me colocou bem à vontade para ver qual o segmento. Aliás, para o público aqui, o Arcilon é o secretário de Educação do Eusébio, né? Eu esqueci de citar. O prefeito Júnior, ele colocou bem qual era a minha opção, se eu queria ficar por trás de tudo e não assumir nada. O que é que eu queria? Eu digo, eu quero ser secretário de Educação, porque eu quero executar aquilo que eu venho acompanhando há muito e muito tempo, diretamente. Então, a educação do Eusébio foi a primeira educação do Ceará que reconheceu o terço de carga horária do professor para planejamento. 2007, Eusébio Ixadá. Nós fomos a primeira cidade do Ceará a implantar tempo integral. Serviu de modelo para Fortaleza, com o prefeito Roberto Cláudio da época, serviu de modelo para o governador Cid Gomes, que implantou suas escolas integrais e profissionalizantes, que é o futuro desse Brasil. Anote aí, ensino médio profissionalizante. Então, toda escola de ensino... Uma parêntese, por quê? Toda escola, eu estou vindo de uma reunião na Fiocruz, onde nós vamos apresentar no seminário isso, a importância do ensino médio profissionalizante como atrativo de permanecer na escola do adolescente, que ele sabe que sai com a profissão e sai com a profissão que tem emprego, porque é escolhido profissões para ser profissionalizado que gere o direito ao trabalho, está entendendo? Então lá no Eusébio nós temos um nicho, Aquiraz tem outro,
Itaitinga tem outra. Então, cada escola profissionalizante saem cidadãos, 180 por série, que vai ter emprego garantido. Então, é importante que o governo do estado, que é o gerente do ensino médio, coloque todas as suas novas escolas como integral, mas profissionalizante. E nós vamos trazer o ensino médio gerando emprego. Eu pergunto para você, se você for construir hoje moradia, você vai procurar quem é de pedreiro para trabalhar lá. Você pega a lista e não encontra. Está tudo empregado, tudo trabalhando. É preciso termos a profissionalização de pessoas para ser pedreiro, para ser pintor, para ser servente, ser bombeiro hidráulico, ser eletricista domiciliar. Técnico de consertar equipamento eletrônico. Emprego Você procura garantido. hoje para consertar um computador, é uma coisa difícil. Escola profissionalizante pode fazer isso. Está entendendo? Sem tirar depois o direito desses técnicos de fazer uma universidade. Tá ok? Então, por isso a grande importância da universalização da educação que nós implantamos e que agora eu tenho uma nova novidade para ser pioneiro no Ceará, na educação. Olha, qual é? Em 2023, nós aprovamos uma lei que demorou um pouquinho, porque tem que estar em orçamento, tem que estar em tudo, e agora em 2025 nós já começamos a trabalhar, em 2026 ela é 100% aplicada. Todas as crianças de 6 meses a 15 anos, hoje, o poder público municipal tem a obrigação de disponibilizar vaga para elas. Nós estamos hoje no 2º dia de aula, nós ainda temos 300 alunos nessa faixa para colocar em sala, estarão colocados até o dia 28. Em todo município? Todo município. Ainda tem 300 crianças que não estão na sala de aula, e não estão matriculadas. Crianças, a maioria da educação infantil, que a lei federal não obriga, mas o município obriga. É isso que eu quero que o governo federal entenda e coloque em lei a obrigação de todos os municípios ter escola pública de 6 meses a 15 anos para todos os habitantes. Porque isso garante o recurso no Fundeb. Não é garantir recurso, é garantir formação cidadã. O cidadão ele é formado nos primeiros 6 anos de vida, Roberto. Então nós não podemos pegar esse cidadão só com 4 anos, eu perdi 3. Para a formação da mente. Da mente. Eu não posso pegar ele só com 4 anos, eu tenho que pegar desde 1 ano, para ele ser formado, para ele aprender a brincar, aprender a estudar, a conhecer o mundo desde cedo. É isso que a educação precoce faz. Essa violência tem ligação com essa falta dessa política. A falta de condições de combater e de se adaptar ao mundo violento que está aí acontece por causa disso, porque a criança só começa a ser vista, a ser cuidada depois de 4 anos de idade. Agora me veio uma curiosidade, como é que vocês, de certa forma, vão em busca dessas crianças que vocês acham que deveriam estar na sala de aula, ou numa creche, ou, enfim, numa escola de ensino fundamental e não estão? Primeira coisa, credibilidade do gestor. E graças a Deus, todos os gestores que têm lidado comigo conquistaram essa credibilidade. Usar a rede social para convidar pai e mãe para usar o sistema que ele oferece. Como hoje, nós no Eusébio já estamos em condição de matricular todos de 6 meses em diante, nós vamos ter na nossa rede pelo menos 70% dos meninos e meninas de 6 meses a 4 anos de idade, que não é obrigação do município ter, está entendendo? Em outras cidades, que no Eusébio agora tem lei para isso, nós vamos ter 70% na sala de aula, só que é opcional para o pai e para a mãe, já que a lei federal não obriga o pai a botar. Tá ok? Compreendido. Então, 70% é muito aluno. Então, nós vamos para a busca ativa. Também nesse núcleo. Primeiro, colocar esses 300, nós estamos colocando. Ontem mesmo eu fui criar as condições de atender mais 50. O que é que você chama de busca ativa? É mobilizar agentes de saúde, agentes comunitários?
jogar toda uma estrutura do município para buscar esse aluno, eu tenho, essa criança? Nos agentes de endemias, eu tenho o nome de todo mundo, e os agentes de saúde consubstanciam isso, de todas as pessoas que estão em cada bairro. Ok? Nós regionalizamos a educação. Todo bairro tem escola perto de casa. E tem creche para todas essas crianças? É isso que foi o nosso bolo. O Eusébio está tendo vaga em creche para todas essas crianças, já a partir do dia 28 de fevereiro, porque nós estamos com 500 vagas sendo disponibilizadas até o final do mês. Isso é planejamento e determinação de fazer o que a gente entende que é necessário e correto. Investir nas crianças na primeira e primeiríssima infância. Então, de 0 a 6 anos, prioridade máxima. E qual é a repercussão dessa política pública de ofertar a creche, a escola para essas crianças até de 6 meses a 15 anos, dentro do ensino privado lá do Eusébio? Há uma, de certa forma, um debate sobre isso? Ou está todo mundo conformado? Se você for às escolas privadas, você vai ver que desde um ano e meio, você já vê muitas crianças entrando nessas escolas. Então, nós já temos o uso dessas escolas pelas pessoas que têm possibilidade de pagar. E o poder público não oferecia isso para quem não podia pagar. Então, quando você disse há uma competição, há uma necessidade de se adequar o ensino público ao que o privado oferece. Tá? Então, nós temos isso. Se você quer uma escola pública, se você quer uma escola de qualidade e quer ela pública, o Eusébio tem. E eu sou capaz de fazer comparativo educacional entre a pública e a privada, e você fica na dúvida de qual é a melhor, apesar da privada ter estrutura física bem melhor. Tá? Assim como nós estamos caminhando aí para o encerramento, eu queria falar um pouco de política. Eu sei que você tem uma bagagem imensa nessa área, mas eu queria ir setorizando. Qual é a sua visão hoje sobre a política do Ceará? Você acha que há uma evolução? Nós estamos saindo daquele tempo de imperiais, coronelísticos, e chegando, alcançando um bom nível de conhecimento político, de prática política, de exercício político, ou nós estamos ainda, de certa forma, patinando? Eu acho que a política do Ceará tem renovado muito. Tem renovado muito e com pessoas que não eram do meio político. Essa renovação ela é salutar. A gente, no passado, a gente renovava com a pessoa do próprio meio. Por exemplo, o Bruno me sucedendo, isso aí é uma pessoa do próprio meio, né? Mas hoje nós temos oferecido às pessoas que não são do meio político a participar do debate político. Esses grandes fóruns que tem na FIEC, que tem no próprio Eusébio e em vários outros segmentos, eles fazem com que as pessoas que não são políticas participem ativamente da construção política do seu estado, do seu país. E isso vai renovando as oportunidades e os gerentes de plantão, que são os novos políticos. Eu acho que está havendo uma renovação boa no estado do Ceará. Você é um político de serviço prestado, né? Você é uma pessoa que é reconhecidamente um homem público que tem entregas. Hoje nós temos o político de internet, né? Você acha que esse político de internet ele vai ganhar espaço em relação aos políticos tradicionais, o que tem prestação de serviço, o que tem entregas? Eu acho que cada pessoa utiliza as ferramentas que quer. E cabe aquele mesmo ponto que nós falamos em educação e saúde, cabe também em educação política. Então, cabe à população se educar politicamente para saber diferenciar quem é a pessoa que se propõe a mudar as coisas erradas
ou quem é aquele que quer se beneficiar da fragilidade socioeconômica da população, com pirotecnia, com uso pejorativo da rede social, tá? Fake news, uma rede social bem utilizada para produzir construção de serviço, ela é digna de aplausos. Mas algumas que estão por aí são dignas de repúdio. E a melhor maneira de repudiar é através das urnas, de não abraçar determinadas pirotecnias. Mas isso sempre existiu ao longo da história. Um ou outro gato pingado ganha pelo avacalhamento do sistema. Né? Nós temos aí vários nomes ao longo do Brasil. Porém, a população sabe como filtrar isso, e ela tem feito muito. Não é muita gente que tem sucesso com pirotecnia. Da distância entre os bons políticos, entre os homens públicos, por causa do ódio na política, da polarização? A primeira coisa, não se constrói uma vida com ódio. Ódio e rancores têm que ser colocados totalmente à margem. Tá? O maior exemplo disso foi Jesus, que não tinha ódio no coração, só construção. Então, essas pessoas precisam ter sempre ele como o norte da construção, inclusive da política. Tá? Porque você precisa sempre procurar construir o bem. Eu entendo que se tem que trabalhar, produzir serviço, tem que se fazer oportunização de participação popular da população. E aí eu fui o primeiro orçamento participativo do Ceará, quando eu estava na Câmara de Vereadores. Eu e o vereador Nelson Martins rodamos essa fortaleza todinha fazendo orçamento participativo. Você foi um dos nossos parceiros em cobrir isso. A tua equipe era muito boa, que fazia bem isso. E hoje eu entendo que essa rede social deve ser trabalhada para construir isso. Construir o direito da população falar, construir o direito do administrador expor o seu serviço para a população, trazer a população para utilizar esse serviço da melhor maneira possível. Eu faço questão de olhar todos os comentários das minhas publicações e eu me manifesto sobre todos eles, ou lá, ou depois em uma nova publicação. Porque eu entendo que aí você constrói a participação popular dentro do que você faz no dia a dia. É esse que deve ser o grande mote da política. Participação popular dentro do setor administrativo para que a administração funcione melhor. Quanto aos fake news, os pejorativos, os avacalhamentos, a população deveria banir isso totalmente do seu Isso com o tempo vai acontecer? Eu espero, mas com certeza algum picareta mais habilidoso engana por mais tempo, mas ele termina sendo passado a limpo a sua incompetência, a sua maldade, e será com certeza banido logo, logo da vida. Acilon, nós estamos encerrando, uma pergunta um pouco mais apimentada. Você acha que já era para ter chegado a era de se parar de escolher o líder político do Ceará, o líder, não sei, isso parece coisa do tempo antigo, ou você acha que está certo? E na sua visão, quem é o líder político do Ceará, ou você acha que tem vários líderes onde eu, por exemplo, incluo? Não, eu acho que o líder sempre vai ter. A liderança é uma coisa que se conquista com ações. E o povo procura seguir uma pessoa cujas ações são benéficas para o seu cotidiano. Então, esse líder sempre vai existir, escolhido por quem? Pelo próprio povo. Líder não é se autodenominado. Líder que se autodenomina líder, ele morre politicamente na primeira esquina. Está entendendo? Então, isso não existe. Então, a liderança ela é conquistada através de ações, onde você concentra em algumas pessoas, e aí não é uma nem duas pessoas, são várias no estado de Ceará, que procuram cada um cuidar de um segmento e divulgar e tudo. E o Ceará tem vários líderes maiores no estado. Eu sou uma das pessoas que trabalham para esses líderes. Você é maior do que muitos têm aí. Né?
E nós procuramos atender o anseio popular, procuramos levar a defesa desses anseios para um núcleo maior, porque nós, por termos a oportunidade, como eu estou tendo agora, de falar aqui com você aqui, eu tenho mais oportunidade de divulgar o que eu tenho à disposição da população. E esses líderes terão essa oportunidade de expor o seu nome a um sufrágio popular e que o povo escolha o que entender que é melhor, de maneira bem democrática. Então você acha que Camilo, Ciro, Cid, você, talvez o Lúcio Alcântara, não sei se já era, o Domingos, o Eunício, o Zezinho, tem que sentar na mesa? Não, esse não é sentar na mesa. Tem que se colocar à disposição da população para o debate. Não precisa esse público sentar na mesa. Tem que se colocar, a pluralidade de disputa é muito importante. Esse negócio de disputar bipartidarismo, isso não existe. Tem que ser nessa multiplicidade mesmo de ideia, de você ter ideia de escolher aquele que está mais antenado com o seu desejo. Acho que deve ser assim. Você acha que a composição das chapas para a eleição no Ceará vai passar por essa pluralidade? Sim. Eu creio que o Ceará ainda não está acostumado em pluralidade, está entendendo? Mas a gente aqui e acolá vê isso. Fortaleza é um exemplo. Fortaleza vem para uma disputa de prefeito com 5 candidatos, onde, de repente, 2 vão para o segundo turno. O segundo turno é fundamental para isso, para que você não precise de sentar em mesa na primeira rodada. A primeira rodada você senta com o povo, discute com ele, apresenta as ideias, mostra como fazer, ideia citada, sem mostrar como faz. Então você é tipo assim, você acha que todos os partidos deveriam lançar um candidato ao governo? Eu acho. Onde cada um podia discutir o seu caso, apresentar tudo, e na hora do segundo turno, aí não, aí tem que sentar na mesa, ver a convergência de pensamento, e os pensamentos convergentes marchava com uma das candidaturas. Mas está muito longe de acontecer, e há o sentamento inicial, e fica 4, 5, 6 candidaturas. Eu queria muito agradecer ao Acilon. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Acho que a gente bateu um papo bom, né? Eu quero só agradecer a você a oportunidade de ter estado aqui, me colocar à disposição, estar sempre batendo papo informal com você, porque discutir com você as coisas esclarece muitas ideias, e eu quero ter sempre ideias claras para o povo. Eu acho que nós temos uma manchete para o jornal, né? Acilon defende candidatura própria dos partidos, né? No primeiro turno da eleição, para ver quem tem o melhor projeto, né? Sempre é melhor isso, o debate seria bem melhor. Mas aí um bom destaque aí do jornal. Então eu queria agradecer ao Acilon, uma pessoa admirável, um médico humanitário. Quantas crianças você já botou na terra? Rapaz, eu não contei. Até 30 mil eu cataloguei bem. Hoje eu tenho mais de 40 mil partos feitos. E hoje eu estou mais focado em cirurgias ginecológicas, continuo fazendo treinamentos, vou a Brasília, faço endoscopia ginecológica, vou a Londrina, fiz cirurgias vaginais, enfim, eu procuro sempre estar atualizado, porque o maior prazer que eu tenho hoje na medicina é ver esses meninos que fazem internato, residência, trabalhar comigo e ter prazer em entrar na cirurgia comigo. E a sua família é toda ligada à saúde, à medicina, né? Hoje na segunda-feira eu trabalho com o Bruno, não, trabalho com o Breno na segunda-feira à noite, a gente opera junto. Dia de quarta-feira eu operava, e aqui eu vou operar com o Bruno lá em Aquiraz, e é um prazer enorme eu estar com o meu filho, fazendo a mesma coisa que eu. E o Júnior, o prefeito, que é um sobrinho, né? O Júnior faz cirurgia geral, eu já entrei com ele também, mas é um ramo que está mais à parte meu. Mas quando eu tenho um aperreio na cirurgia geral, é o Júnior que eu chamo para mim, e a gente já entrou em cirurgia junto. É maravilhoso isso, Roberto, eu gosto muito. Quando você fala da medicina, você abre um sorriso, né? Sou apaixonado. Acilon, poxa, que prazer, que honra ter ele recebido aqui. Eu quero agradecer muito, agradecer o Serginho aí, que está dando um assessoramento, uma pessoa também de muito respeito no meio da imprensa, é um craque no marketing, né? E eu quero agradecer ao povo do Eusébio também, a oportunidade de ter lhe conferido tanto prestígio político, ao Aquiraz, a Itaitinga. Aí se eu for
Vamos citar aqui os municípios, nós vamos entregar o ouro, né? Então, Acilon, muito obrigado e a gente se encontra de novo com novas entrevistas.